Olá, você está no canal Minuto Naturologia. Seja bem-vindo ao programa Estar Bem, um programa que tem foco em promoção e prevenção da saúde mental. E por falar em saúde mental, você faz ideia como é que a saúde mental está no mundo, especificamente em relação aos jovens adultos? O relatório levou em consideração a faixa etária de 18 a 34 anos em relação a essa especificação de jovens adultos. Ele foi divulgado em 2026, mas ele é referente ao ano de 2025. Então, como é que será que está a saúde mental no mundo? Será que os países mais desenvolvidos apresentaram índices melhores de saúde mental, especificamente nessa faixa etária? Bem, o relatório global de saúde mental, ele foi desenvolvido pela Sapien Labs. É uma organização sem fins lucrativos, residente nos Estados Unidos. E ela vem desde 2024 apresentando relatórios em relação à saúde global no mundo. E, conforme disse anteriormente, especificamente em relação a essa faixa etária. Ela vai fazer comparação dessa faixa etária com adultos mais velhos, diríamos assim, a partir de 55 anos. Mas a gente vai trazer hoje, vai focar nessa faixa etária mesmo. O relatório, ele busca identificar como é que as pessoas estão no dia a dia delas, se elas estão lidando bem com os desafios, se elas estão sendo produtivas, por exemplo. E ela cobre aproximadamente 47 aspectos diferentes. Olha, que interessante. Então ele é feito por pessoas que têm acesso à internet em diferentes lugares do mundo. Especificamente foram trabalhados com 85 países no mundo e após isso eles fazem o ranking de diferentes índices relacionados à saúde mental. São trabalhados dados como, por exemplo, traumas, dificuldades emocionais, cognição, família, relacionamento com amigos, dados demográficos de idade, gênero, etc. E depois tudo isso é reunido e divulgado. Então, os achados eles são muito interessantes. E eles vão mostrar algumas coisas relacionadas à Europa Ocidental especificamente, que mostram índices preocupantes relacionados à saúde mental. Esse dado preocupante, ele revela que mesmo os países tecnológicos e ricos, eles não apresentaram dados melhores de saúde mental. Então, é um paradoxo, porque a princípio nós cremos que um país mais desenvolvido, ele vai apresentar índices melhores de saúde mental, mas não foi isso que se mostrou. O relatório ainda, ele mostra de uma forma geral uma pequena melhora, mas os índices ainda precisam ser melhorados de uma forma muito acentuada. Outro aspecto bastante interessante é o fator relacionado à espiritualidade em vários países europeus, especificamente Alemanha, Reino Unido e Espanha. Portugal também um pouco. No final a gente vai falar um pouco mais sobre Portugal, mas eles aparecem com níveis baixos relacionados a essa questão de espiritualidade, ou seja, as pessoas não estão buscando muito a Deus ou tendo um relacionamento com o divino de uma forma massiva, talvez não, mas de uma forma mais intensa e de uma forma mais presente, diríamos assim. Então é importante a gente explicar que a questão de espiritualidade aqui não refere-se apenas em termos de religião formal, mas em termos de propósito, em termos de transcendência, em termos de conexão com alguma coisa superior, diríamos assim. Outro índice importante e que chama a atenção. A Europa também aparece com regiões e especificamente com países onde os jovens receberam o smartphone mais cedo. A Finlândia está em primeiro lugar, diríamos assim. Então, se sabe hoje que quanto mais os smartphones, ou aqui em Portugal, os telemóveis, eles são dados para as crianças, um pior índice de saúde mental no futuro. E esse futuro não é daqui a 10 anos. Esse futuro pode ser dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, isso é uma coisa que nós psicólogos temos trabalhado à beça bastante relacionados a isso. A necessidade da gente adiar o máximo possível ou com menos tempo o uso de smartphones, celulares, telemóveis. Outro aspecto também em relação à questão de consumo de alimentos ultraprocessados. Então, esse consumo ele está relacionado, os estudos mostram isso, à piora da saúde mental, juntamente com sintomas depressivos e dificuldades de controle emocional e cognição.
Então, o ideal é a gente não consumir. E em relação a isso, o relatório mostra, assim, que há um índice, ainda que não muito significativo, relacionado à questão desse consumo de alimentos ultraprocessados. Outra coisa também que chama bastante atenção dos dados relacionados à Europa são os vínculos familiares frágeis. Nós sabemos que a família ela funciona como um fator de proteção para a saúde mental. Então, a partir do momento que esses vínculos são frágeis, é óbvio que isso vai interferir de alguma forma em termos de saúde mental dos membros daquela família. Então, é importantíssimo isso, enfatizar a necessidade de famílias funcionais, de famílias que de alguma maneira protegem os seus próprios membros, diríamos assim, porque isso é um fator também importante. Dados relacionados ao Reino Unido, à França e à Bélgica, onde os vínculos apareceram de uma maneira mais frágeis. Então, esses índices indicam que uma piora na saúde mental das pessoas desses países. Portugal, falando agora especificamente de Portugal, ele aparece com um índice misto, ou seja, algumas coisas mais ou menos bem e outras não tão boas assim, diríamos assim. Então, o ponto mais positivo é em relação à questão dos vínculos familiares. Os jovens portugueses, os jovens adultos portugueses, ou seja, de 18 a 34 anos, revelaram, mostraram índices interessantes relacionados a essa questão dos índices familiares. Eles têm, os jovens também, adultos portugueses, têm o baixo consumo de alimentos ultraprocessados. Isso também é uma coisa bastante interessante e bastante importante. Em relação à espiritualidade também é um pouco baixa em relação aos jovens portugueses. Então, a questão da saúde mental na Europa, ela não pode ser explicada devido à questão da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento, da economia, do progresso. Não. Ela precisa ser vista de uma forma melhor, porque nós vimos que, infelizmente, mesmo quando há acesso a tais serviços, isso não tem se mostrado de uma maneira melhor, diríamos assim. Nada contra o desenvolvimento e nada contra a implementação de novos serviços de saúde mental, mas é preciso fazer mais, né? E é preciso talvez trabalhar em pontos que ainda não foram trabalhados, como por exemplo a questão da espiritualidade, a questão dos vínculos familiares. Isso é um aspecto bastante importante, falar mais sobre família, falar mais sobre alimentação saudável, falar sobre o uso de telas de uma forma onde fique claro que é preciso usar menos, ou quanto menos, principalmente em relação às crianças e adolescentes. Ainda que o relatório tenha trabalhado com essa faixa etária de 18 a 34 anos, mas eles perguntaram, por exemplo, quando é que as pessoas começaram a ter acesso quando é que elas receberam o primeiro telemóvel, smartphone ou celular. Então a grande pergunta que fica é o seguinte: será que o progresso tecnológico e econômico está sendo acompanhado por progresso emocional, social e espiritual? Para a gente refletir. Bem, me chamo Marcos, sou psicólogo, mestre em saúde mental, neuropsicólogo também, e atualmente doutorando em neuropsicologia pela Universidade de Coimbra. Se você gostou desse conteúdo, você já sabe. Curta, comente e compartilhe. Compartilhe com alguém que você acha que precisa saber também dessas informações. E lembre-se, emocional melhor, vida melhor. Portanto, cuide-se.